Senhoras e senhores, havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária, a quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Pesca e Aquicultura. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, citar também a presença da deputada Dircen, que está online, agradecer. Da mesma forma, o deputado Marquito e também o deputado Napoleão Bernardes, aqui ao meu lado, o nosso vice-presidente, deputado Maurício Peixe, que nos acompanha presencialmente. E, havendo quórum regimental, eu quero colocar em discussão a ata da terceira sessão legislativa, da terceira reunião ordinária da Comissão de Pesca e Aquicultura da terceira sessão legislativa. Coloco em discussão, a ata já foi encaminhada para o gabinete dos senhores deputados e da senhora deputada. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Dando prosseguimento à pesca, a reunião, prosseguimento à pesca, dando sequência à nossa reunião, e atendendo um requerimento de autoria do deputado Marcos José de Abreu, Marquito, eu convido à mesa o senhor Jean Ricardo Antunes, superintendente da pesca, por favor, Jean, onde iremos discutir aqui assuntos ligados à Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura de Santa Catarina. Convido também para fazer parte da mesa o excelentíssimo senhor Ivo da Silva, presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina. Por favor, Ivo. Ao passo que também... Senhor presidente. Pois não? Deputado Marquito. Senhor presidente, queria agradecer a rápida acolhida do requerimento e já a convocação do superintendente da pesca, do Ministério da Pesca aqui para Santa Catarina. Agradecer a presença também do seu Ivo, da Federação das Colônias de Pesca. E eu quero me desculpar inicialmente por não estar presencialmente. Eu estou fazendo algumas visitas de campo aqui emergenciais que estavam previstas. Espero chegar em tempo ainda no final da reunião e estar com vocês, tá? Estou aqui mesmo em alguns bairros de Florianópolis, mas essa reunião é bem importante. Agradecer, eu sei que a Superintendência da Pesca e o seu Ivo têm feito um trabalho super importante, então acolher as demandas aí na comissão e já de antemão parabenizá-lo, senhor presidente, deputado Zé Milton, por ter essa compreensão e estar fazendo esse trabalho tão importante que a gente está trazendo para o debate vários pontos cruciais aí para a pesca, especialmente a pesca artesanal no nosso estado. E agradecer mais uma vez, vou estar acompanhando aqui virtualmente, espero ainda alcançá-los aí presencialmente. Obrigado, deputado Marquito, pela sua intervenção como autor do requerimento para que fosse feito o convite, né, ao nosso superintendente Jean Ricardo. Eu quero registrar e convidar também para fazer parte aqui da mesa conosco quero primeiro registrar, né, e convidar para fazer parte online conosco. Nós temos também as senhoras Rafaela Passaroni e também Inês Alves de Araújo, que são técnicas do Ministério da Pesca, as quais participarão de forma virtual para também discorrer sobre o tema que é o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. Por favor, sejam muito bem-vindas, né? A Inês e também a Rafaela. Convido aqui para fazer parte da mesa também o Marcelo, que nos prestigia com a presença hoje, que é presidente do Instituto Anjos do Mar. Por favor, Marcelo. Quero aqui também convidar para fazer parte da mesa o Sandro, que é coordenador do Fórum de Pescadores. Pode sentar aqui desse lado, Sandro. E registrar a presença do Adriano, que é ex-secretário de Pesca de Florianópolis, que está sempre próximo do setor. Convidar também aqui, representando a Superintendência da Pesca, juntamente com o seu superintendente, o chefe do Serviço de Superintendência de Pesca,
O João Vitor, por favor. Pois, durante a reunião, a gente vai também fazendo outros registros aqui na nossa reunião. Então, dando prosseguimento, eu quero passar a palavra para o Jean Ricardo, que já é conhecido nosso pelo seu comprometimento com a pesca de Santa Catarina, e que agora está numa missão muito importante como superintendente desse setor, que é estratégico, né, para a economia e também para a vida de muitas pessoas. Então, nós gostaríamos de lhe deixar a palavra para que, atendendo um convite do deputado Marquito, né, possamos aqui discutir a atuação da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Santa Catarina, juntamente com os técnicos da superintendência que lhe acompanham. Bom dia, deputado Zé Milton. Agradeço, de forma especial, ao deputado Marquito também pela convocação. Cumprimento o deputado Maurício, deputada Dirce, que nos acompanha. É com muita honra que a gente vem até essa casa, a Comissão de Pesca. Inclusive, anteriormente, deputado, a gente participou de uma audiência com o presidente em exercício, deputado Padre Pedro, que foi um dos criadores da Comissão de Pesca e Aquicultura aqui na Assembleia Legislativa. Recentemente, assumi essa missão a convite do ministro André de Paula e também da bancada, do coordenador da bancada federal em Brasília, deputado Pedro Kizai, também atendendo a deputada Ana Paula Lima, a missão de realmente aproximar as políticas públicas do Ministério da Pesca, recriado então pelo presidente Lula, havia sido extinto, e com a missão de reestruturar aqui no Estado e trazer os programas que também estão sendo retomados. E um dos pedidos que a gente fez ao ministro e já atendido foi a convocação dos últimos aprovados no concurso público, para que no futuro próximo a superintendência possa retomar algumas atribuições que já teve aqui no passado. Destaco também a realização do PROPESC, que é o Programa de Regularização de Embarcações. Estão sendo feitas as vistorias públicas. Neste momento está a equipe do MPA aqui na região da Grande Florianópolis, onde serão vistoriados 377 embarcações, e no estado 2.500, ainda um número pequeno das vistorias públicas, mais importante para atualizar aí o registro geral de atividade pesqueira, para concessão da licença de pesca, né, para as PPPs também das embarcações. Imagina, deputado, o pescador ter que, né, pagar de R$600 a R$2.000 para fazer uma vistoria particular. E hoje o Ministério está oferecendo esse serviço aqui no Estado, que é o primeiro Estado a receber, então, o programa do PROPESC. Trazer também algumas informações, aproveitar que tem o canal da Assembleia Legislativa, para os senhores deputados também que comuniquem as bases, essa comissão também possa transmitir isso, e a gente sempre tem conversado com o seu Ivo, com as colônias também, com relação ao período, né, de recurso administrativo para aqueles que tiveram, pescadores que tiveram a sua licença de pescador profissional canceladas, né, aqueles que fizeram até o dia 31 do último mês, terão então até o dia 5 do próximo mês para entrar com um recurso pedindo para a reanálise. Então, muito importante, a gente tem hoje aqui no Estado 29.440 licenças aqui no Estado. E, além disso, muito importante também, e são as carteiras de pescadores. Tem até o dia 5 de julho, depois eu posso encaminhar para o gabinete do senhor, né, para fazer essa divulgação. E também para o aquicultor, as licenças de aquicultor vai até o dia 30 de julho, também muito importante. A gente tem apenas 230 licenças, mais 4.587 registros que precisam ser finalizados. Então, é importante essa divulgação, né, até para que o aquicultor, né, possa acessar também os programas, as linhas de créditos do Pronaf, né, tem um Pronaf Pescador, Pronaf Faixa 3, o Pronaf Faixa B também, onde a gente teve uma reunião recente com a Caixa Econômica, né, seu Ivo, e também com a Cressol, para realmente ampliar o acesso aqui no estado de Santa Catarina. A gente está falando do maior polo pesqueiro do país, onde nós temos a maior frota também pesqueira e uma atividade da aquicultura e da pesca muito presentes, né, e também
envolvidas com a nossa história, com as características do nosso estado. Além disso, vários programas sendo retomados, e aí, rapidamente, deputado, peço a permissão, com relação aos convênios existentes, a gente tem um recente, a gente esteve lá visitando o prefeito Patrick de Maruí, junto ao Toninho, o gabinete do deputado Marquito, que é com relação à unidade de beneficiamento, 468 mil. A gente tem convênio em andamento com Paços de Torres, com algumas prefeituras, com o governo do estado também, com a EPAGRE. Recentemente teve o reordenamento, a cessão de uso das áreas dos parques aquícolas ali da Palhoça 1 e 2, né, garantindo espaço legalizado, né, aos maricultores, né, priorizando os moradores para a produção de molúsculos e também das macroalgas. A principal reclamação da superintendência nesse período, na ouvidoria, foi com relação à comunicação, difícil acesso à comunicação com o segmento, com os pescadores, e logo a gente conseguiu, através do Ministério, implantar o atendimento pelo WhatsApp. Isso tem facilitado muito, né, essa comunicação, tanto com as entidades como com quem vive do mar, quem vive da pesca e da aquicultura também. Recentemente, e é muito importante também que a Comissão de Pesca possa participar conosco nos próximos meses, o ministro André de Paula ele assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Educação para garantir a presença do pescado de qualidade na merenda escolar, e aí que serão adquiridos da pesca artesanal e também da aquicultura familiar. 30%, né, do recurso do programa de aquisição da alimentação escolar, né, que é para a agricultura, então entra também a questão do pescado, um importante avanço no estado e no país também, essa ação do nosso ministro André de Paula. O seu Ivo está aqui, né, apenas uma colônia de pescas aderiu à questão do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que é R$300 mil para aquisição do pescado para administração, foi Tijucas, né, seu Ivo? Né, até o vereador Ezequiel estaria aqui presente para relatar. Então, a gente está trabalhando para que mais colônias possam aderir ao PAA. Tem a questão que falei recentemente das linhas de créditos também. Recentemente, a gente fez uma reunião com todas as colônias de pesca para aproximar realmente o pescador, ele ter aquele atendimento lá na sua região, que foi a destinação de uma emenda de 350 mil do deputado Pedro Kizai para aquisição dos kits colônia, com mobiliário, computadores, enfim, para equipar as colônias. Já foi cadastrado, né, seu Ivo? Acredito, depois o senhor vai fazer um relato também com relação a isso, né? E a gente sempre cita os deputados que apoiam a pesca, e peço que o senhor também nos encaminhe aqueles deputados que sempre aportam recursos na pesca para que a gente possa, né, levar a conhecimento dos nossos pescadores, aquicultores também. O deputado Marquito destinou 150 mil também para aquisição de um veículo refrigerado, importante, então, para a pesca. A gente está aguardando, né, que teve todos os trâmites também, essa casa teve participação com relação à revisão da portaria 617 de 2022, onde inclui, está aqui o Sandro, né, nosso amigo, que já foi secretário de Agricultura e Pesca em Garopaba. Essa portaria inclui Garopaba no uso do motor 90 HP, né, e também a não obrigatoriedade da entrega dos mapas de bordo diariamente, apenas quando se realiza o cruzeiro, né. Então, a gente está também com a iniciativa junto à APA da Baleia Franca e o SPU, com relação ao rancho legal, para auxiliar os nossos pescadores também, no sentido de regularizar os ranchos, os trapiches na região da APA da Baleia Franca. Então, o trabalho tem bastante, deputado. A gente está um pouco mais... Não chegam a 30 dias, né, João? Não estou 30 dias ainda no cargo. Então, a gente tem nos aproximado realmente do setor. A gente veio para ouvir, para levar as demandas para o ministro André de Paula, né, para ampliar essa discussão e aproximar o segmento do governo federal e trazer as políticas públicas para a ponta. Muito obrigado, Jean Ricardo. Quero te agradecer pela explanação. Deixar a palavra livre também para o João Vitor, se quiser complementar, falar de algum programa específico que ele entende pertinente aqui para os pescadores de Santa Catarina. Bom dia a todos, né? Quero agradecer a essa oportunidade de fala, mas eu acho que o Jean ali, a fala dele já foi bem completa, né? Ele já explanou diversas atividades que a gente vem elaborando, né, ao decorrer desse mês que ele assumiu a superintendência. Eu acho super importante essa questão do PROPESC, né, que é o Programa Nacional de Regularização de Embarcações, que vem ocorrendo aqui em Santa Catarina,
Inclusive, aqui vai ser o estado piloto, né, o primeiro estado do Brasil que estão sendo feitas essas vistorias para atualizar o banco de dados, para fomentar as políticas públicas do governo, né? Mas o que o Jean já explanou ali para a gente foi bem completo, né? E tem muita coisa acontecendo, muitos programas sendo retomados e é só o começo, né? Como o Jean também frisou, ele está apenas 30 dias no cargo e tem muito mais pela frente. João, para atualizar o painel. Ah, perfeito. Deputado, o Ministério tem um painel, a gente sabe muito que a gente está na safra da tainha, e tem um painel de monitoramento que fica no site do MPA. E aí, só para atualizar, o João trouxe os dados. Certo. É importante também. Importante, João. É importante, né? No emalho anilhado, né? A pesca do emalho anilhado da modalidade, ela começou dia 15/5, né? E vai até o dia 31/7. Já foram pegas até o momento 821,65 toneladas, né? 80 e alguns porcentos da cota. A cota em si a cota é 1 milhão e 100, né? Não, 970 toneladas. Essa é do emalhe. Do emalho anilhado, né? Já atingiu 80% da cota. O emalhe liso Só para me lembrar a data que termina essa termina dia 31/7. mês que vem. Isso. Aí também possuímos a modalidade do emalhe liso, né, o emalhe de superfície, que até o momento capturou 73,13 toneladas da cota, né? A cota do emalhe de superfície é uma cota mais ampla, pois ela é uma cota tanto de Santa Catarina quanto de São Paulo, aqui do sul-sudeste do Brasil, né? É uma cota de 1.725 toneladas, então está bem longe também de... Emalhe liso. Isso, emalhe de liso, emalhe de superfície. Também possuímos a modalidade do arrasto de praia, né? Que teve o início no dia 1º de maio e vai até o dia 31/12. A cota do arrasto de praia está em 246 toneladas, capturadas até o momento, porém a cota vai até 1.100 toneladas, como Isso. o deputado tinha falado. E também temos o cerco traineira, né, que é o industrial. O cerco traineira começou agora dia 1º de junho e vai até o dia 31 de julho. Até o momento foram capturadas 170 toneladas e a cota são 600 toneladas. Esses dados eu peguei do painel, né, que está disponível no site do MPA, e foram atualizados ontem mesmo esses dados, tá? Estão bem fidedignos. Eu quero te agradecer e agradecer ao Jean, porque era uma das perguntas que eu queria fazer sobre o acompanhamento, né? Sim. E a gente observa que a pesca industrial ainda está bem abaixo, Bem abaixo. né? Dado talvez as condições climáticas ou Sim. outras, mas é muito, muito importante. Queria também aqui oportunizar, antes de... Tem algumas perguntas, mas gostaria de deixar a palavra livre também para o Ivo, que é nosso superintendente, né, aqui da Federação dos Pescadores, presidente, desculpa, né, da Federação dos Pescadores, se tem alguma observação a fazer, alguma sugestão a fazer ao Ministério da Pesca, agora é o momento. Pode ir. Ali, só aperta ali embaixo. Não, embaixo. Aqui. Isso, obrigado. Alô, alô. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Zé Hamilton, tá? Que a gente mandou um documento recente para falar sobre esses assuntos do PREPS, do Camarão Sete Barba. Cumprimentar o Marquito, né, que vem dando apoio aí à pesca. E cumprimentar o presidente da colônia Z11, José Virtuoso Góes, conhecido por Zequinha, e cumprimentando o presidente, eu cumprimento todos os pessoal aqui presentes. Dizer o seguinte, deputado, nós procuramos a Comissão de Pesca, né, para nos reportar sobre o Camarão Sete Barba, sobre o PREPS do Camarão Sete Barba. Nós não entendemos e não aceitamos que seja colocado rastreador PREPS numa embarcação onde o pescador não pode nem levar uma marmita para fora, onde a pesca é sol a sol, ele sai de madrugada e volta no final do dia. Tá? E essas embarcações são a maioria em Santa Catarina. Nós temos mais de 1.000 embarcações em Santa Catarina do Camarão Sete Barba. E são tudo que trabalham em sistema familiar. São pescadores que trabalham junto com as suas esposas, suas filhas. Quando ele traz os camarão, eles descascam para agregar valor. E quem que vai custear
essas despesas de rastreador, de GPS. Então, o nosso pedido, que nós já pedimos isso para o Ministério da Pesca, já pedimos aqui para a Comissão de Pesca, nós já pedimos até para o Papa. Eu não sei como que a gente vai ser atendido. Mas, no mesmo instante, eu quero parabenizar a posse do Jean, porque eu fui um crítico sobre a Superintendência da Pesca em Santa Catarina. Eu sempre dizia assim, porque como eu sou o vice-presidente nacional da Confederação, eu sempre falava, Santa Catarina é o estado maior produtor de pescado do país, o mais organizado do país e tinha a pior superintendência do país. Não estou dizendo isso agora. Já fiz isso com documento, já fiz tudo isso ali. Então, nós queríamos, pelo menos, que fosse igual às outras. Tá? Eu tinha mais contato com o superintendente do Paraná, da Bahia, de Rio Grande do Norte, e do Ceará, que é excelente, e eu não tinha, e aqui a gente não conseguia avançar. Agora, pelo menos, nós tivemos uma recepção muito calorosa, muito boa, com bastante expectativa. Mas não adianta nós estar construindo, pensando em colocar os móveis de luxo num prédio que não está nem construído. Então, nós primeiro temos que fazer as bases. Nós temos que saber quem são os nossos pescadores, quem são as nossas embarcações, tá? E fazer um levantamento de todos os pescadores do estado de Santa Catarina. A carteira de pescador, qualquer um pode tirar. Qualquer um. Senhor deputado, se o senhor pegar um celular agora aí, seu aplicativo, o senhor tira a sua carteira agora. Tira a sua carteira agora. E a pessoa... isso nós não admitimos, que todas as pessoas sejam carteira para competir com o pescador lá na beira da praia. Então, a gente quer que as entidades de classe, tá, participe dessa atividade, como era antigamente. Então, antigamente, no primeiro governo Lula, o que tinha? Tinha uma portaria onde que o pescador assinava um documento, onde que as entidades de pesca encaminhavam esse documento, tá? E quando ele não fosse na entidade de classe, o Santos sabe muito bem disso, que 2 pessoas têm que assinar. Então, todo esse procedimento, ele fazia a triagem. E eles não estão dando importância para suas entidades de classe. Qual é a entidade? Por exemplo, o engenheiro. Para ele assinar uma coisa, ele tem que ter o canto do CREA. O advogado tem que ter da Ordem de Advogado do Brasil. Todas as categorias têm. Se ele é eletricista, ele tem a entidade dele de classe. E a nossa não são respeitadas. Existe uma lei, 11.699, dizendo que a colônia de pescadores, federação e confederação, são são os representantes dos pescadores, mas só no papel, porque isso não existe na coisa. Então, isso é a nossa revolta de todas as colônias do Brasil. Só quer dizer o seguinte, deputado, hoje não tem muitas colônias aqui, porque eu já falei para o senhor, né, a pesca da tainha. A tainha está bombando aí, é a hora do pessoal tirar o pé do lodo, como diz na gíria, né? A tainha em todo o litoral catarinense. O pessoal não vai sair de lá, porque é a hora dele quitar suas contas, suas dívidas, porque a safra anterior de outros, como Curvina, não foi muito boa. Então, eles estão se recuperando agora da tainha. E, por isso, a gente não fez muita força, nem muita coisa para ele estar presente, porque é justo que eles fiquem na praia tentando a sua pescaria. Tá? E dizer o seguinte, como falou o nosso superintendente ali, né? Recentemente nós se reunimos lá no Ministério da Pesca, né? Na superintendência, onde o deputado Pedro Kizai passou uma emenda para a federação para equipar as colônias de pescadores, tá? Com computadores, impressoras, tudo. E no dia 30 agora, nós fomos convidados pelo governo do Estado junto com as colônias, para lançar o programa Pescador, programa da pesca, também para atender as entidades. E sobre a pesca da tainha... Só para concluindo, Ivo, que eu preciso ouvir 2 pessoas que estão lá em Brasília para entrar no tema também da superintendência aqui.
Só pode concluir aí, fique à vontade. Tá, sobre a pesca da... Eu quero cumprimentar também as técnicas que estão lá em Brasília, né, que vão te dar a nossa... que deve explicar aqui sobre o problema do camarão sete barba, que para nós rever essa portaria, porque é muito complicada. E sobre a tainha, a federação sempre teve um posicionamento seguinte, ó, a rede anilhada, nós estamos pedindo 1.200 toneladas. A gente brigou para essas 1.200 toneladas e continuamos brigando com as 1.200 toneladas. Tá? E também para a rede de praia, para que não existisse cota, porque a rede de praia já tem um defeso natural, as embarcações são a remos e elas têm os seus limites de atividade. Então, nós vamos continuar com esse nosso pedido. E alegam, para encerrar, os técnicos alegam que o peixe estava acabando, que tinha pouco peixe. Eu falei que isso não é verídico, porque não tem pesquisa, como é que eles vão dizer? E está comprovando aí, como tem peixe para tudo quanto é lado. A gente está vendo aí as plataformas entrando em contato comigo, dizendo que é milhares de peixes que atravessam naquele vento sul que deu, a pessoa não pegou e passou o peixe tudo direto. Peixe tem. Nós temos que fazer pesquisa e convencer os pescadores que tem. Por que a cota é menor do que nós pedimos se tem peixe à vontade? Tá? E também na rede de praia, que tem. Se bater a cota agora, vai ficar. A maioria das praias vai ficar sem pescar, porque o peixe ainda não alcançou lá, porque o peixe vem do sul, né, como todo mundo sabe, da Lagoa dos Patos, do Uruguai, e ele é um peixe aqui migratório, ele vai até Rio de Janeiro. Então, a pesca lá em Camboriú, ali Governador Celso Ramos, Camboriú, Barra Velha, até Itapuá, eles ainda não conseguiram pescar. E eu tenho certeza que agora, mais de uns 10 dias aí, eles já vão começar a capturar as tainhas que estão se deslocando para essa área. Tá? Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que o nosso pedido agora principal, é o camarão sete barba. Vai ser respondido agora pelas Porque técnicas. aí, esse camarão sete barba aqui, que a gente não quer que as embarcações que não estejam condições nem financeiras, nem condições para botar os equipamentos nas embarcações. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Ivo. Então, dando sequência à nossa reunião, gostaríamos, então, de deixar a palavra aberta aqui, tanto para que estão direto lá de Brasília, a Inês Araújo e também a Rafaela Passaroni, não sei qual das duas fala por primeiro, mas fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos deputados, ao convite. Nós ficamos bastante felizes em participar dessa discussão, estamos sempre dispostos e apostos para poder esclarecer as questões relacionadas à pesca aqui no Ministério. O diálogo sempre foi pautado como dos principais pontos aqui a serem atendidos pela equipe. Então, estamos sempre à disposição. Cumprimentando o senhor Ivo, eu queria cumprimentar também todos os pescadores presentes, a todos que nos assistem, e queria trazer alguns pontos. Eu acho que é muito importante isso que o senhor colocou, senhor Ivo, com relação ao PREPS. A gente, de fato, precisa de muitas melhorias no sistema. Considerando essas melhorias que são necessárias, a gente formalizou no ano passado um grupo técnico de trabalho para poder discutir essas melhorias. Então, foi formalizado através da portaria número 48 de 2024, um grupo técnico para aprimoramento do PREPS. E esse grupo ele tem se reunido e feito algumas discussões. Primeiro, com relação ao sistema, né? A gente precisa de muitos avanços no sistema. O sistema ele foi desenvolvido em 2006, desculpa, e esse sistema ele ficou obsoleto. E a gente precisa, de fato, evoluir esse sistema, e isso foi muito discutido nesse grupo. Se a gente passaria por um ajuste do sistema. Rafaela, se você estiver me ouvindo, nós perdemos o som, não estamos lhe ouvindo. O áudio. Oi, Rafaela.
Como é que... Esse é o sistema aqui? Intenção de desvalorizar o produto brasileiro, né? Nem internamente, nem externamente. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, discutir opções que podem melhorar o nosso produto e podem melhorar a prática do pescador para instalação desses equipamentos, para a facilidade da instalação, para a facilidade de manuseio. Então, eu acho que é isso que a gente tem buscado com relação à revitalização do PREPS. Esse grupo técnico, ele tem discutido, então, esses pontos. O que a gente decidiu é que, de fato, o sistema, ele é um sistema muito robusto, o sistema que a gente tem hoje, só que, naturalmente, ele está desatualizado, né? Uma vez que ele não sofre melhorias desde 2006. Então, o que se optou em fazer foi passar por um processo de revitalização desse sistema. Então, no final do ano passado, nós celebramos um plano de trabalho, um TED, com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo revitalizar tecnologicamente o sistema de rastreamento, o PREPS, né, que todo mundo conhece. Então, a gente pensou em alguns passos, algumas ações para poder determinar esses avanços no sistema. Os primeiros seriam, a gente brinca aqui, que o PREPS está na UTI, que a gente precisa tirar esse sistema primeiro da UTI e fazer todos os ajustes necessários para a gente aí sim pensar em outros avanços em termos de normativa, em termos de adaptação dentro do sistema para novas normativas. Então, a gente vai ter essa primeira fase, que seria para poder tirar o PREPS da UTI, trazer ele para melhoria, para que o que já está posto hoje funcione de forma eficiente. Então, essa vai ser a primeira ação que a gente vai ter. Como segunda ação, seria discutir com as entidades, com as federações, com as associações, as melhorias que eles buscam no sistema. Eu não sei se o senhor Ivo recebeu, mas se ele não recebeu, a gente pode encaminhar para ele. Nós encaminhamos no mês retrasado, se eu não me engano, um ofício para todos os CPGs e para algumas entidades também, solicitando que as entidades elas se posicionassem com relação ao uso do PREPS. Então, a normativa precisa ser adaptada de que forma, quais as melhorias que são possíveis. Então, a gente está fazendo essa consulta e fazendo esse diálogo, e a gente pretende ampliar esse diálogo para que a gente tenha esse retorno da sociedade do que a gente pode, do que a gente pode avançar. Desculpa, como a fala ficou muito restrita, eu queria dizer que o ponto é esse: a gente precisa melhorar o que está posto hoje enquanto programa, e não retroceder nesses pontos. E aí, um dos pontos de melhoria do PREPS que a gente vê é a adaptação de equipamentos menores para esse tipo de embarcação, mais adaptada a embarcações artesanais, até que a gente pudesse, talvez, ampliar o programa e ter monitoramento maior da frota. Mas é claro que, primeiramente, isso teria que estar adaptada à realidade, né, dos pescadores. Então, um desses pontos é isso: a gente buscar equipamentos mais eficientes, mais adaptados à realidade da pesca artesanal, e também que a gente possa homologar novas empresas, porque hoje nós temos empresas homologadas e que não conseguem entregar o serviço. Eu queria responder para ela. Então, a gente imagina, com as adaptações do sistema, a gente consiga também que novas empresas ofereçam o serviço. E como a gente sabe, se tiverem novas ofertas no mercado, naturalmente o preço desse equipamento cai também, né? Então, se tiverem mais empresas que podem ofertar, a demanda vai influenciar nesse preço, tá bom? E aí eu acredito que sejam pontos principais, assim, baratear o serviço e adaptar ele à realidade hoje dos pescadores, e não a gente retroceder no que é posto hoje no mercado internacional e assim,
desvalorizar o produto que a gente tem hoje no mercado. Não é o que a gente busca. A gente busca o diálogo para melhorar o que a gente tem. Eu não sei qual é o meu tempo de fala, se eu posso comentar sobre a questão da cota. Sobre a avaliação das cotas, aqui o pessoal já comentou, já passaram como é que está agora. Se tiver alguma complementação, por mais 1, 2 minutos aí a gente pode aguardar. Não sei se a Inês depois quer complementar alguma fala. Tá, perfeito. Então, para falar com relação às cotas, eu queria destacar uma coisa, senhor Ivo, que o senhor colocou, a gente faz a avaliação de estoques da tainha. Então, essa cota que foi estabelecida, ela foi estabelecida com base em estudos científicos. Ela não é uma cota que a gente viu um número e, não, vamos chegar naquele número. Muito pelo contrário, foram estudos muito cautelosos, a gente tem todo esse embasamento nas notas técnicas, pode encaminhar para o senhor, mas a avaliação de estoque, ela busca avaliar o quanto a gente pode explorar de um recurso sem que a gente prejudique o potencial de reprodução das espécies. Então, sem que a gente prejudique o que vai ter de tainha no próximo ano, porque o nosso objetivo, e o de vocês também, é que a pesca tenha continuidade. Então, esse é o princípio da avaliação de estoques, a gente se baseou nesse estudo para estabelecer uma cota. E aí o senhor coloca que a questão da cota do arrasto de praia, a questão do aumento do emalhe anilhado. O que tem acontecido nos anos anteriores é que, como a gente não estabelecia uma cota para o arrasto de praia, para a Lagoa dos Patos, para o emalhe liso, a gente não tinha, a gente estava extrapolando todo ano aquele recurso que podia se reproduzir para o ano que vem. Então, com isso, o estoque vai cada ano diminuindo um pouquinho. Então, o que a gente fez esse ano, e eu entendo que é um período de adaptação, que é muito difícil, mas o que a gente fez esse ano foi colocar todo mundo dentro da cota para garantir a sustentabilidade da pesca. Isso foi muito bem pensado, Certo. não foi de forma alguma arbitrário, tá? E a gente pode, eu não sei se o senhor tem participado com a gente das discussões do grupo da Tainha, a gente tem feito reuniões quinzenalmente, e o senhor está convidado para participar, a gente faz o acompanhamento das cotas, faz as discussões dos Se pontos puder concluir, críticos, Rafaela. tudo isso em 15 dias. Tá ótimo. Só para, então, colocar o Ministério à disposição e dizer que, se o senhor puder acompanhar com a gente essas reuniões, elas têm sido bem esclarecedoras, e eu acho que a gente pode construir e avançar muito na normativa do próximo ano também, que a gente já está pensando lá na frente. Tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Desculpa ter me alongado, eu não sou de falar muito, mas hoje foi atípico, então. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua importante participação aqui na reunião da Comissão da Pesca, complementando. Por favor, Inês. Se puder falar Muito um baixo pouco o volume. mais alto, está muito baixo o volume. Melhorou? Fala um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Então, pessoal, bom dia. Faço as minhas palavras com as palavras da Rafaela. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, dizer também que é muito importante, né, essa presença, que fortalece, na verdade, o diálogo entre o poder público, né, o setor produtivo e a sociedade. Levando em consideração aqui os questionários, eu fiz aqui alguns questionamentos, eu fiz algumas ressalvas. O seu Ivo, ele trouxe, na verdade, a questão do questionamento sobre a portaria 656, né, onde a gente traz ali a obrigatoriedade de prévios para todas as embarcações camaroeiras, nas frotas de 3.6 a 3.10, né, que fazem a questão do arrasto de camarão. Essa portaria, ela saiu, é uma portaria conjunta, né, compartilhada ali com o Ministério do Meio Ambiente, então ela é uma portaria que está em discussão, né, então já de antemão, já adianto que essa questão da obrigatoriedade do PREPS, né, ela está em discussão já. No começo do ano, eu tive a oportunidade de estar ali com o Érico, né, ele estava no cargo ali, substituindo o ministro, e a gente teve a presença de uma deputada, também do estado de Santa Catarina, onde ela fez dois requerimentos, né, a primeira era sobre a questão do PROPESC, sobre a questão do PPA, do cálculo, né, das embarcações ali, se elas perderiam ou não a licença, né, porque é uma norma bem restritiva, e a outra é sobre a obrigatoriedade de instalação do equipamento do PREPS.
E aí foi trazido exatamente o mesmo questionamento, principalmente a questão do custo, né, do valor de aquisição do equipamento, de manutenção, e a questão da instalação de uma embarcação que não tem porte para ser instalada. Na época, o que foi questionado era que o setor precisaria demandar para a gente a necessidade e que, paralelamente a isso, com as vistorias do Propesc, como estão sendo feitas agora no estado de Santa Catarina, a gente conseguiria ter o reflexo da frota, né, e aí ver se há, de fato, ou não a viabilidade da instalação desses equipamentos como está posto hoje. Hoje a gente sabe que o PREPS, como a Rafaela falou, o PREPS ele é um sistema que realmente ele está para as embarcações mais robustas, né, de portes maiores, e a gente precisa melhorar enquanto a isso para facilitar essa questão do equipamento nas embarcações. Mas adianto que a discussão ela já está sendo feita aqui dentro do Ministério, essa questão da prorrogação. A gente não pode dizer se vai prorrogar ou não, porque não cabe só unicamente ao Ministério da Pesca e Agricultura, né, como eu já falei, uma norma conjunta com o Ministério do Meio Ambiente. De antemão também é importante ressaltar que todas as discussões de obrigatoriedade, né, de inclusão de embarcações de novas frotas ou não, para ter que aderir ao PREPS, elas são amplamente discutidas nos CPGs, nas comissões, nos fóruns, né, onde tem a participação da sociedade, dos membros de vários ministérios, e tudo é discutido lá. Então, a proposta ela de obrigatoriedade, né, na verdade, da condicionante, na verdade, o PREPS é uma condicionante para que se possa pescar hoje, ela acaba vindo de lá, essa demanda, e a Secretaria ela acaba fazendo a discussão final, junto com os dois ministérios, né, que compete ali, o MMA e o MPA, e faz essa questão ali da unificação e publicação da norma. Então, a gente já tem um embasamento. Eu peço, então, assim, que essa solicitação, se ela não for encaminhada oficialmente ao questionamento ao Ministério, que ela seja oficializada, né, essa questão da obrigatoriedade, fazendo levantamento, mas é importante ressaltar. Hoje a gente está com um programa, como o superintendente mesmo ressaltou, né, que é o Propesc, fazendo a vistoria das embarcações, onde o número de adesão foi muito inferior ao que a gente achou que seria, né, do que a gente esperou que seria, e que isso reflete diretamente, porque é através do Propesc que a gente vai conseguir ver, de fato, conseguir enxergar a frota camaroeira e verificar se, de fato, as embarcações elas possuem ou não capacidade de ter um equipamento como é o PREPS hoje, né? E aí fica essa questão de que, se não for oficializado, que oficialize o quanto antes, né, essa demanda do Ministério, mas já existem outras demandas por parte de outros deputados acerca dessa questão da obrigatoriedade, tá bom? Muito obrigado, Inês. Mais alguma coisa só para encerrar? Não, só isso mesmo. E aí a gente fica à disposição, se precisarem, tá bom? Então, eu vou te agradecendo a tua participação. Deve ter alguma pergunta na sequência, mas antes, de maneira bem sucinta, agora que nós temos alguns horários aqui, porque essa reunião está sendo transmitida pela TV da Assembleia Legislativa, eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo, que aqui representa o Instituto Anjos do Mar. Por favor, Marcelo, de maneira bastante sucinta. Bom dia a todos, né? De maneira bastante sucinta, o Instituto Anjos do Mar pode contribuir nessa questão aí do rastreamento, não só com opiniões, mas com informações técnicas, a princípio relacionadas ao diagnóstico marinho costeiro, né, com atendimento emergencial e o auxílio à fiscalização, feito em 2023, que foi um levantamento completo na costa catarinense, em relação ao porte das embarcações, os equipamentos de segurança, questão da legislação, né, cumprimento das normas, e áreas de pesca em relação à sua adequação quanto à legislação, né? Então, nesse monitoramento, nós encontramos ali, em 2023, uma questão bastante sensível de segurança das embarcações, né? De correlação com mortalidade de espécies ameaçadas, e a gente viu que o pescador artesanal tem seus territórios invadidos, muitas vezes, por pessoas que não são da comunidade tradicional e usam os seus territórios para cometer ilícitos. Nesse programa, nós levantamos também um número muito grande de embarcações da frota artesanal tradicional, né, dos pescadores artesanais, que não têm equipamentos de segurança, não têm radiocomunicação e não têm equipamentos de sobrevivência no mar, né? E é importante dizer isso porque, nesse momento lá atrás, com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, com a FAPESC
e recursos, né, na época do senador Espridil Amin, nós conseguimos identificar que 64% de quem pesca na faixa da 1 milha tem seu registro geral de pesca, está legalizado, e pesca só 2,5% desse pessoal pescava fora da norma, enquanto 36% que não tinha a parte da licença como pescador artesanal, como pescador tradicional, estava 83% deles envolvido em ilícito. Então, é uma invasão desse território. E, relacionando ao programa de rastreamento, né, do PREPS, que nasceu lá no laboratório da oceanografia da Univale, né, e que está passando por essa modernização, eu concordo, vendo a nossa frota artesanal, que a maioria das embarcações não tem condições de receber equipamentos, né, e com um custo aí mínimo, né, dependendo do sistema, de R$2.000 de aquisição do equipamento, mais uma mensalidade de R$200, mas defendo que essas embarcações, assim como está sendo feito pela Secretaria Estadual da Pesca, recebam equipamentos de rastreio para o caso de emergência no mar, para a sobrevivência dos nossos pescadores artesanais, que, para quem não sabe, nós temos hoje 142 pescadores artesanais desaparecidos no mar dos últimos 20 anos que nunca foram encontrados, por não termos uma guarda costeira, por não termos uma série de equipamentos de comunicação e segurança a bordo dessas embarcações. Então, muito pertinente lembrar que o Instituto Anjos do Mar tem esse convênio hoje com o Ministério da Pesca e Aquicultura, relacionado à concessão de 1.000 kits, né, com jardineira com flutuador embutido, com rastreador pessoal para homem ao mar, com faixa manual, estrela vermelha, rádio VHF, né, para que a gente possa, junto com a Secretaria de Estado da Pesca de Santa Catarina, ser o diferencial no Brasil, ser um projeto pioneiro que aumenta a segurança do pescador, né, lhe concedendo rastreamento no caso de emergência, que não vai ficar rastreando as suas trajetórias e a sua pescaria, mas sim vai ter condição de chamar socorro com rádio VHF, sinalizar a sua posição no caso de emergência e comunicar via rádio, né, com sobrevivência no mar embutido. Então, minha fala é bem curta, bem breve nesse sentido, mas a questão do rastreamento, a gente está acabando de vir de 3 conferências na Europa, né? Em Nice, na França, a Conferência de Sustentabilidade do Oceano, né, na Conferência das Nações Unidas, depois a Conferência Mundial de Aquicultura e Pesca em Roma, para frutos do mar sustentáveis, e posterior a conferência na Suécia sobre resgate em massa e equipamentos de segurança mais modernos e tecnológicos que a gente não viu previsto ainda nessa proposta do Ministério da Pesca e Aquicultura, mas que nós podemos contribuir com esses achados, né, que foram expostos lá na conferência da Suécia, da Federação Internacional de Resgate Marítimo. Então, agradeço a participação e estamos à disposição, tanto do seu Ivo, quanto da Superintendência Federal da Pesca e o Governo do Estado de Santa Catarina também. Muito obrigado. Eu que me faço muito agradecido. Próximo orador inscrito ali é o Sandro, coordenador do Fórum de Pescadores. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos, cumprimentando a mesa, a todos os presentes. Eu queria mais falar a respeito do Propesc. Aqui no nosso estado, eu acho que foi escritas 2.000, 3.000 e poucas embarcações, né? 2.500 embarcações. Devido a, talvez, a informação não ter chegado diretamente aos pescadores artesanais, muitos de nós ficamos sem se inscrever nesse programa, no primeiro programa do governo Vistoria Pública. Então, a gente vai fazer posteriormente um pedido aí perante ao Ministério aí, que seja feita uma nova rodada das vistorias do Propesc, porque não atendeu aos pescadores artesanais do nosso estado. Eu acho, pelo um cálculo assim por cima, no máximo uns 20% da nossa frota está sendo vistoriada.
Então, é bem preocupante para nós isso aí. Nós já vamos ter já não é de graça essa vistoria pública, né? Que nós já temos que pagar R$ 103. Quando chegar numa vistoria particular, muitos pescadores vão ter que pagar. A gente nem sabe qual é o valor que um vistoriador vai cobrar de nós. Então, nosso pedido aqui, como coordenador do fórum, é que essa vistoria tenha uma nova rodada futuramente para o estado de Santa Catarina, porque muitos pescadores nossos não vão ter condições de arcar com esse valor que os técnicos provavelmente vão pedir, e daí fica bem preocupante para nós. A minha fala é a respeito ao Propesc mesmo. Muito obrigado. Não sei se, após as colocações aqui, tanto do Marcelo, do Sandro e do Ivo, Jean, se você ou alguém da superintendência ou do Ministério quer deixar algum esclarecimento para a gente já ir caminhando aí para as finalizações. Certo. Deputado, na verdade, agradecer, né, esta casa, agradecer as lideranças aqui também que militam na pesca, Sandro, Ivo, todos os presentes, aqueles que nos acompanharam, colocar a superintendência à disposição, para que a gente está aqui para realmente ouvir, levar as demandas ao Ministério, ao ministro André de Paula. Deputado, também deixar como encaminhamento Deputado, deixar como encaminhamento também o convite, né, para que a comissão possa, depois passa o contato, né, participar também dos grupos de trabalho instituídos pelo Ministério. Aí tem o GT Tainha, também é importante que a comissão, que esta casa participe, e também pedir ao deputado Marquito, acho que estava presente, ao deputado Zé Milton, deputado Maurício, para que a gente possa articular junto à Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESC, de Santa Catarina, para que a gente possa implantar aqui em Santa Catarina o programa Jovem Cientista da Pesca, onde fornece bolsas para a juventude das comunidades pesqueiras artesanais, né, que estão no ensino médio e também no ensino superior. Um programa muito bacana do Ministério, e nenhum estado ainda da região sul aderiu. Então, peço o auxílio dos senhores para que a gente possa articular junto à FAPESC, assim como no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, a gente está trabalhando no sentido de lançar, junto à instituição, um curso FIC para remeiros também aqui no estado. Com relação à inclusão da merenda escolar, o pescado na merenda escolar, a gente vai, em breve, reunir os secretários de pesca, secretários de educação e também esta comissão com o Ministério, né, para a gente discutir o acordo técnico, um avanço importante no país também para Santa Catarina. Também a gente vai convidar essa comissão, inclusive recebi a ligação do ministro, que estava com a deputada Giovânia, com relação à ampliação do mole norte do mole do rio Mampituba, lá em Paços de Torres, né? Então, muita coisa acontecendo, muitos programas sendo retomados, e o Ministério da Pesca e Agricultura aqui presente no estado. Agradecer essa oportunidade, estamos à disposição. Muito obrigado, tenhamos um bom dia. Muito obrigado, Jean. É só ver se talvez a Rafaela ou a Inês ou alguém possa responder sobre a previsão, né, do novo credenciamento, se já tem uma data aí para que o pessoal possa já ir se organizando. Do Propesc. Sim, gostaria de complementar. Obrigada pela pergunta, senhor Sandro. Eu queria colocar que o cronograma do Propesc, ele foi publicado, né, na portaria 357, se não me engano, desculpa, Inês, se puder confirmar, 357 desculpa? 397, isso, de dezembro de 2024, e vocês podem observar, o cronograma ele é bem curtinho entre um estado e outro, então a gente não consegue hoje adaptar o cronograma, pensando que isso poderia prejudicar os pescadores que se inscreveram no prazo. Então, o que a gente tem buscado fazer e solicitado a todas as entidades que encaminhem essa manifestação para o Ministério, para que a gente possa avaliar um possível cronograma no futuro, mas o que a gente espera é que a gente consiga, primeiro, terminar todas as embarcações que estão inscritas para poder ver, de fato, essa viabilidade, uma vez que o programa está previsto para que seja
que ocorra em 3 anos, e ele só pode ser prorrogado por 1 ano. Então, a gente precisa operacionalizar todos os inscritos antes para ter, de fato, uma resposta se seria possível ou não, mas a gente sempre pede que, havendo manifestação, a gente consegue discutir tecnicamente esses pontos e ver a melhor forma para também não prejudicar os pescadores que já se inscreveram no período, tá? Então, eu peço ao senhor, por gentileza, para se manifestar formalmente, para que o Ministério faça essa avaliação. Era isso, Sandro? Então tá. Quero deixar a palavra, então, ao deputado Sargento Lima para fazer suas considerações. A pergunta volta de novo aqui ao que foi feito pelo senhor Sandro. Isso, né? De que forma prejudicaria quem já fez a inscrição se a inscrição ela não está relacionada com a fiscalização? Né? De que forma que é prejudicar aqueles que já se inscreveram? Né? Eu não vejo nexo entre uma coisa e outra, tá? Já que a inscrição não está relacionada com a inscrição. Se fosse numa questão temporal imediata, que as duas ocorressem em única data, eu não entendo o porquê de que prejudicaria quem já fez a inscrição, uma segunda rodada de inscrições ainda agora. Então, só para complementar, como os pescadores eles fizeram essa inscrição e a gente fez o planejamento dessas vistorias dentro do número, considerando o número de inscritos, a gente precisaria reavaliar todo esse cronograma. Então, assim, a hipótese ela não está fechada, eu peço que encaminhe para o Ministério, mas a gente precisa, de fato, de uma avaliação técnica bem minuciosa, justamente para que não atrase as vistorias de quem já se inscreveu e que a gente fez todo o cronograma baseado nessas inscrições, tá? A operacionalização foi pensada para esse número a princípio. E aí, por isso, a gente precisaria rever esse cronograma nesse momento. Mas, de fato, é isso. Eu preciso que seja formalizado para que a gente possa internalizar, por gentileza. Sim, mais uma vez reforçando, né? A inscrição poderia ser ad eterno, está aberta constantemente, né? Porque ela é o primeiro passo a ser dado. Não, ela independe, a fiscalização independe da inscrição. Isso a gente vê, inclusive, em qualquer outro programa que existe, né? Isso é o que mais nos interessa saber ali, até porque quem busca a legalidade quer fazer a inscrição, né? E essa aí ela independe, a fiscalização de forma alguma. Eu não vejo nexo entre fiscalização e inscrição. Mas muito obrigado pela resposta aí. A gente vai sim fazer esse pedido aí formalmente, como a senhora disse. Eu vou até aproveitar a fala do senhor. Então, nós temos 2 formas, né, de vistoria: a vistoria privada e também a vistoria pública. A vistoria pública ela não está prevista só por agentes do Ministério. A gente também capacita engenheiros de pesca e oceanógrafos para poder fazer a vistoria. Então, a gente tem conversado com as secretarias estaduais de pesca, com as secretarias municipais, quando o município tem secretarias voltadas para a pesca, e solicitado também o apoio do Estado, do município, porque a gente pode capacitar os engenheiros e os engenheiros fazerem essas vistorias de forma gratuita também. Então, eu acho que seria muito importante ter esse espaço aqui também e pedir o apoio de todos os deputados aqui presentes para que conversem com as secretarias e que possam fazer a capacitação e também fazer o atendimento desses pescadores dessa forma. Nós estamos à disposição para poder fazer a capacitação e para esse diálogo. Obrigado. Presidente, só mais uma última pergunta. Por favor. Eu sei que o tempo está, né? Quando a senhora falou ali que o Propesc está na UTI, a senhora poderia ser mais clara para a gente ali o que significa isso aí para a gente entender? Desculpa, eu não estava falando com relação ao Propesc, não, era o PREPS. Isso. É porque a gente brinca assim, porque, de fato, é um sistema que ele foi desenvolvido em 2006. Então, ele é um sistema que ele precisa ser revitalizado. Ele chegou no limite, imagina, com tudo de tecnologia que a gente avançou nos últimos 20 anos, o que de tecnologia a gente está perdendo, o que de oportunidade a gente está perdendo utilizar um sistema tão obsoleto dessa forma, apesar de ser um sistema muito robusto e que foi a base para todo o monitoramento da pesca nesses anos. Então, foi nesse sentido, de que
a gente já tem quase 20 anos de desenvolvimento desse sistema e a gente precisa trazer ele para uma linguagem, para uma adaptação até visual de quem usa o sistema, tudo isso para a gente adaptar e ter uma maior usabilidade desse sistema. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Obrigado, Sargento Lima. De maneira bem breve, então, para concluir, para encaminhamento final aí, vamos ouvir o nosso presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, o Ivo da Silva, para as suas considerações finais aqui da nossa reunião. Primeiro, eu quero cumprimentar a Rafaela pela sua palavra, pela sua fala, e vem ao encontro daquilo que a gente está dizendo. Sargento Lima, seguinte, a sua região vai ser a mais prejudicada. A região do Sargento Lima, que desde Barra do Sul, São Francisco, Itapuá, se essa portaria aqui ela for vigorar, mais de 60% é da sua região. E tudo pessoas simples. E nós estamos prorrogando essa portaria, já é desde 2022, 2023, passa mais um ano, passa mais... Daqui a pouco ainda vão prorrogar mais, é a nossa preocupação. E aí como é que o pescador vai viver? Se ele está especificamente, exclusivamente no Camarão Sete Barba, tá? Que avança a 80% de Florianópolis até Itapuá. Então, essa é a nossa preocupação. Uma outra coisa é a pesquisa. Não, tem feito a pesquisa, mas os dados aí práticos não nos convencem. Porque, rapidamente, eu trabalhei 30 anos num barco de pesquisa. Santa Catarina teve 6 barcos de pesquisa. Cris do Sul, Reobaldo, Adorim, tá. E hoje nós temos quanto? Sandro, quanto? Não temos nenhum. Houve uma regressão muito grande. E se a gente tenta que o pescador não vê isso, é claro e notório. Então, vocês têm que botar para nós, assim, ó, a pesquisa está sendo feita assim. Para nossas assembleias, assim como participou o Jean na primeira vez, porque nós convidávamos os outros superintendentes, eles não iam, e aí a gente colocava lá, ó, pessoal, está sendo feita a pesquisa assim, assim, assado. Mas a gente não tem essa informação. Ah, fizemos pesquisa onde? Dentro do gabinete? Ah, se tu ligar lá para minha esposa, ela sabe, ó, pegamos peixe lá no Campé, pegamos peixe não sei aonde, ela sabe tudo. Ela sabe tudo, ela sabe. E a pesquisa, então, não informa os pescadores. Os pescadores, eles têm que saber, para eles convencer, para nós convencermos, pô, nós vamos fazer, nós queremos preservar, mas também queremos trabalhar. Nós queremos as duas coisas e nós sabemos como fazer. Tá? Então, deputado Zé Hamilton, eu quero agradecer aqui a oportunidade da federação, dizer para o senhor que a federação está à disposição. Nós queremos, sim, ajudar o nosso parceiro. Nós queremos o Ministério da Pesca como parceiro, queremos a Secretaria da Pesca como parceiro, todas as secretarias municipais, que nós queremos é isso. Mas nós queremos com um trabalho coerente que seja divulgado para os pescadores entenderem o nosso trabalho. Muito obrigado e eu gostaria que o senhor fizesse, trabalhasse em cima dessa portaria antes que os pescadores vão ser proibidos a pescar. Tá? Obrigado. Obrigado, Ivo. Eu estou já participando para o encerramento, então eu quero dizer duas coisas aqui. A primeira, nós vamos solicitar, tanto para a Federação quanto para a Superintendência da Pesca, deputado Sargento Lima, em nome da comissão, a relação da quantidade de embarcações que nós temos, saber do potencial que o Ministério está fazendo também para ajudar nisso e ver quais são outros caminhos que nós podemos fazer em nome da Comissão da Pesca. A gente vai tentar juntar essas informações aqui, junto com os demais deputados e deputada, para tentar viabilizar e até dialogar com o próprio Ministério, Rafaela, na possibilidade de aumentar ou de tornar permanente, alargar os prazos, né? Se tem demanda, o setor pesqueiro é fundamental na economia e também nas questões ambientais, é óbvio. Então, essa é uma ação. Outra ação desta reunião, deputado Sargento Lima, que nós vamos propor, passada essa fase da tainha, e pelo menos até a partir do mês de agosto, nós realizarmos, Jean, com a tua ajuda, do Ministério, dos pescadores, da comissão, do governo do Estado, um seminário, e aí convidar pessoas da universidade, do Ministério da Pesca, para a gente debater e entender melhor, seu Zequinha, toda essa questão do estudo, né? Do que tem dentro dele de positivo, do que a gente pode contribuir com a nossa experiência, o que precisa ser feito para que a gente tenha segurança, qual a real necessidade dele, e a gente entende que é de preservação, quais caminhos que nós temos.
mas nós vamos discutir isso na Comissão da Pesca com a participação de todo o setor pesqueiro estadual e o Ministério da Pesca, o governo do Estado também, no sentido da gente parar um dia aí, fazer um grande debate, entender melhor isso, e para que, entendendo, a gente possa utilizar esse recurso de maneira melhor aqui em prol dos nossos pescadores. Então, tiramos daqui 2 encaminhamentos, que a Comissão da Pesca, todos os 7 deputados membros, iremos trabalhar daqui para frente, em parceria aqui com a Superintendência da Pesca, a quem eu inicio agradecendo a presença e a participação. Jean, tu queres utilizar? Vou somar o requerimento ali, o histórico de pesquisa. Eu vou usar ali a cidade que o senhor já usou como exemplo, Balneário Barra do Sul. Nós temos encaminhamento lá, a fábrica de gelo, o galpão das descascadeiras, enfim, tudo isso. E a impressão que dá é que é uma pesquisa velada, que a gente, de verdade, eu não sei qual que foi os critérios. Onde foi feita essa pesquisa? Me assombra agora saber que a gente tem 0 barco de pesquisa no Estado. Como eu quero entender o histórico também da pesquisa, como encaminhamento. Isso, já está sendo anotado aqui pela comissão o pedido e a sugestão do deputado Sargento Lima. Acho que com isso a gente vai entender, e a gente entendendo, nós vamos poder participar e defender também a ideia ou melhorar ela para que ela seja proativa e ajude cada vez mais a melhorar a nossa pesca e, em consequência, também a renda dos pescadores. Eu quero agradecer mais uma vez ao Jean Ricardo, que é um conhecido nosso aqui da Garopaba, está fazendo um grande trabalho aqui na Superintendência. Muito obrigado a você, também ao João Vitor, né, em nome de vocês, todos os funcionários aqui da Superintendência, e, ao mesmo tempo, também a Inês e a Rafaela, né, que tem muito aí a discutir, agradecer a boa vontade, e foi muito esclarecedora a participação de vocês, e toda essa reunião ela nos mostrou que nós temos ainda um caminho longo a trilhar, Ivo, mas, ao mesmo tempo, nós temos encontrado pessoas com boa vontade, com diálogo para construir, e a Federação dos Pescadores, eu quero agradecer a você, ao seu Zequinha, que está aqui, representando a colônia Z11, né? E todas as demais colônias. Vocês têm muito a contribuir com a experiência, com a vivência, para que a gente possa melhorar mais. Agradecer ao Sandro, que trouxe dúvidas e trouxe também grandes contribuições para essa reunião. Da mesma forma, também, ao Adriano, que é nosso ex-secretário da Pesca, sempre acompanhando junto aqui com todos, ao Marcelo, já nos referimos, e também, né, agradecer ao deputado Sargento Lima e a todos os deputados que aqui participaram. A todos, meu muito obrigado. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a reunião, agradecendo a todos pela importante participação.